gênio da física, seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor Ítalo Malinovski e neste vídeo vamos falar sobre um experimento envolvendo refração em lentes cilíndricas. O fenômeno da refração consiste na passagem de uma onda eletromagnética de um meio para outro meio. Neste caso, a onda que nós estamos falando é a onda luz. E esta, ao mudar de um meio ar, por exemplo, para a água, acaba sofrendo uma alteração na sua velocidade e, dependendo das condições de incidência, também vai sofrer uma alteração na sua direção de propagação. E é aí que entra o processo de formação de imagens a partir de uma lente. Geralmente, no ensino médio, nós estudamos as lentes que saem de esferas. Mas aqui eu estou apresentando a vocês uma lente que sai de um cilindro, por isso o nome lentes cilíndricas. Nela, o fenômeno que vai explicar o processo de formação de imagem é o fenômeno da refração, uma vez que o raio vai atravessar esta lente, sofrendo certos desvios, e este desenho representa exatamente a análise desses desvios. Aqui eu tenho um objeto pontual diante de uma lente semicilíndrica, mas a ideia seria a mesma caso a lente fosse um cilindro por completo. Perceba que esses raios que são orientados nesse plano superior aqui, eles ao atravessarem essa lente, se encontram neste ponto mais aqui na frente. Já esses outros dois raios que estão num plano diferente se encontram novamente em um ponto aqui na frente, mas este ponto é diferente do anterior. A mesma coisa acontece com esses raios aqui de baixo. A primeira coisa que nós estamos notando aqui é que esse tipo de lente não tem o foco como sendo algo pontual, ou simplesmente um único ponto, como era o caso das lentes esféricas. No caso das lentes cilíndricas, você vai ter o foco como sendo uma linha paralela ao eixo do cilindro. E outra coisa interessante é que, ao atravessar a linha focal, os raios se cruzam, ou seja, o raio que vinha aqui do lado direito vai acabar atingindo a região esquerda lá do outro lado. A mesma coisa acontece com o raio que vinha do lado esquerdo, acaba atingindo uma região à direita do outro lado. Por isso aqui nós vamos ter a inversão lateral ou horizontal desta imagem. Mas a ideia é que a inversão aconteça na direção perpendicular ao eixo do cilindro. E fazendo então essa representação agora de um objeto extenso diante da nossa lente semicilíndrica, nós conseguimos perceber que na direção paralela ao eixo do cilindro não há inversão na imagem. Já na direção aqui, que é perpendicular ao eixo do cilindro, a imagem é invertida, ela acaba tendo o sentido oposto. Por isso a nossa setinha do início do vídeo, ela não se inverte de cabeça para baixo, mas horizontalmente ela acaba ficando invertida. E para esse experimento nós vamos precisar de um copo de vidro transparente no formato cilíndrico, um pouco de água. Precisaremos também de um papel contendo nele algum desenho. Neste caso, eu fiz duas setas, uma na vertical e outra na horizontal, utilizando uma caneta. Esse experimento é relativamente muito simples. Primeiro você vai pegar o seu objeto, o seu desenho, e colocar atrás do copo ainda vazio, mostrando para o observador que não há inversão nenhuma na imagem. Isso porque a lente cilíndrica seria feita de ar, já que o copo está vazio, e o meio onde ela está inserida também seria o próprio ar. Quando nós colocamos água dentro do copo, agora a lente tem um índice de refração diferente do meio onde ela está inserida, porque ela é feita de água agora. E quando colocamos o nosso objeto, constatamos essa inversão horizontal, ou ainda uma inversão no sentido perpendicular ao eixo do nosso cilindro. E o que pode dar errado nesse experimento? Primeira coisa é o formato do copo. É importante que ele tenha um formato cilíndrico. A segunda coisa é que este copo precisa ser de vidro liso, transparente. Ou seja, esse vidro ele não pode ter nenhuma ranhura na sua superfície. Outro detalhe também é que para que a imagem apareça invertida, é necessário que você posicione o nosso objeto, que seria a folha de papel com um desenho, a uma certa distância do nosso copo. Se você colocar ele, por exemplo, colado no copo, a imagem não vai aparecer invertida horizontalmente. Então é necessário que você afaste bastante ali o papel do nosso copo, que é a lente cilíndrica, para que a imagem apareça invertida na direção perpendicular ao eixo do cilindro. E uma sugestão para que você possa fazer esse mesmo experimento e ele ficar mais interessante ainda é utilizar algumas letras que são superponíveis, ou seja, aquelas letras que invertidas em certa direção continuam com o mesmo formato,
como por exemplo a letra A maiúscula do nosso alfabeto, e letras que não são superponíveis, né, que invertidas horizontalmente ficam com formatos totalmente diferentes. Isso acontece, por exemplo, quando você pega a palavra casa, toda escrita em maiúsculo. A letra C vai acabar sendo invertida, a letra A também, mas continua com o mesmo formato. A letra S acaba sendo invertida e a letra A acaba sendo invertida, mas continua com o mesmo formato. Quem está olhando aquilo vai pensar, por que só algumas letras foram invertidas e as outras não? A ideia é que as letras superponíveis foram sim invertidas, mas por serem simétricas, elas acabam ficando com o mesmo formato. E por fim, se a física é uma disciplina que te desperta interesse e curiosidade, já se inscreva no nosso canal e acompanhe o nosso trabalho teórico e experimental sobre essa disciplina. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá!